Oi, pessoal! Já estamos no ar aqui com mais um Viver com Fé e Saúde, ele que só está começando e eu já quero, claro, agradecer a todos vocês que nos acompanham por esse Brasil maravilhoso, pelas plataformas digitais, também pela Parabólica no canal 321. Um beijo grande para todos vocês que nos acompanham, vocês que fazem, sobretudo, o Viver com Fé e Saúde acontecer. Um beijo carinhoso, um abraço gostoso para todos vocês milites que nos ajudam a realizar o milagre da evangelização. O programa Viver com Fé e Saúde só está começando e, claro, nós vamos iniciar colocando aqui o quadro do Viver com Fé. E o nosso convidado é o diácono Valdeir Santana, ele que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas e traz também uma mensagem muito importante para a gente acerca da Palavra de Deus. Vamos acompanhar? Olá, povo de Deus, todos vocês que nos acompanham aqui na TV Imaculada. Dando sequência sobre esperança, nós hoje vamos falar que Deus está com você. E como que ele se revela? Diz São Paulo apóstolo na sua carta a Romanos, no capítulo 8, assim: sabemos que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que ele chamou. Diante disso, o que vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esperança é esta confiança em Deus. Mais uma vez, refletindo sobre isso, é necessário dizer: Deus é a nossa esperança. Se nós confiamos nele, dependemos dele, sabemos que tudo ocorre para o bem daqueles que amam o Senhor, que servem o Senhor, que estão à sua disposição, a que teremos medo? Vamos temer o quê? Então é preciso ter essa intimidade com o Senhor. Esperança, então, é ter intimidade também com Ele. É depositar nele a nossa confiança através da nossa oração, da nossa partilha pessoal com Ele, da visita ao Santíssimo Sacramento, na recitação do Santo Terço, na Lécio Divina, onde nós podemos colocar e dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva, eis aqui o teu filho, tua filha, e somos filhos amados de Deus. É nele que confiamos. Nele depositamos a nossa esperança e ele vem em nosso socorro. A quem temer? A nada a temer, nem a perseguição, nem as injúrias, nem aquilo de mal que nos rodeia, nem as preocupações, os lutos, porque estamos firmados na rocha que é o Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, que você possa depositar de fato a sua esperança no Senhor e que Ele te abençoe sempre. Um abraço, Claudinha. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Diácono Valdeir Santana, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, para o nosso Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada e um abraço para todos aí da região das Moreninhas. E agora eu quero convidar todos vocês para acompanharmos o VT do tema da semana. Pessoal, está emocionante. Vamos acompanhar? No programa desta semana vamos falar da capoeira, que é uma expressão cultural afro-brasileira composta por elementos musicais e por movimentos corporais da dança e das artes marciais, mas em um recorte diferente, a inclusão. Vamos falar do projeto Capoeira Inclusiva, um projeto que visa atender pessoas com síndrome de Down, autismo, deficiência física, auditiva, visual e intelectual. Então não percam o Viver com Fé e Saúde desta semana. É isso aí, pessoal. Nós vamos falar da inclusão. Olha aí, capoeira inclusiva, gente, que trabalho fantástico. Que trabalho maravilhoso, é sempre muito importante a gente poder trazer temas tão relevantes como esse aqui ao nosso programa, até para que a gente possa desmistificar muita coisa. Nós vamos conhecer a história, nós vamos conhecer como iniciou tudo isso. O nosso convidado já está ali aguardando, é o professor Vermelho, aqui em Campo Grande, que ele atende crianças, adolescentes e adultos, pessoal. Um trabalho maravilhoso, ele que é o idealizador da modalidade capoeira inclusiva. Prepare-se para se emocionar. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.
de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha o tema da semana, pela primeira vez aqui esse tema, hein? Capoeira inclusiva, olha que maravilha. E o nosso convidado também, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, é o professor Vermelho. Ele que é idealizador da modalidade Capoeira Inclusiva. Seja muito bem-vindo aqui no Viver com Fé e Saúde, professor. Que prazer estar com você, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado em participar de um programa que tem uma temática tão relevante para a sociedade. Viver com fé e saúde, uma vez que fé também é saúde. Sem sombra de dúvidas, professor. O programa para todo o nosso Brasil. Então eu quero que nesse momento você se apresente para quem está nos assistindo. Quem é o professor Vermelho? Como surgiu, professor, pelo amor de Deus, esse amor, essa paixão pela capoeira? Conta pra gente. Primeiro surge o Josimar Araújo, que é o meu nome de batismo, e logo depois, por volta de 10, 11 anos de idade, eu conheci a capoeira, que serviu de ferramenta assim, com super relevância na minha vida, para me ajustar, até porque eu nesse período estava sofrendo muito pela perda do meu pai, que perdi com 5 anos, então quando chega a pré-adolescência isso fica muito mais latente, com essa construção da identidade, os hormônios aflorados, então isso me machucou demais e comprometeu a minha caminhada. E graças à capoeira eu consegui me ajustando. E foi quando, nesse período, treinando capoeira, eu era um pouco rebelde, até por conta dessa desordem emocional que eu tinha, eu acabava querendo mostrar para o meu mestre que eu estava aprendendo capoeira, batendo nos colegas, e a maioria das vezes eu acabava apanhando e começavam a me tirar sarro de mim. Ah, ficou vermelho, tá vermelho, quá, quá, quá. E aí surge o vermelho, que foi assim fundamental no resgate e fortalecimento através de habilidades que eu desenvolvi que eu não imaginava que fosse capaz quanto o Josimar. E aí o vermelho chegou entre 11 e 12 anos, e hoje eu sou conhecido como professor Vermelho, idealizador aí da modalidade capoeira inclusiva. E aí você falando, claro, não tenho como colocar o meu olhar da psicologia, é a questão sobretudo da ressignificação que você colocou. Você poderia se diminuir e ficar chorando e não fazer nada por onde. Ai, eles estão me chamando, né, de vermelho. Você deu um tom de vermelho a mais no apelido, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu me apropriei desse nome de forma positiva. Inicialmente, é claro que me incomodava, mas logo depois eu entendi que aquilo estava me posicionando, numa perspectiva de alguém que poderia ser capaz de lidar com as desordens emocionais e ressignificá-las a partir das habilidades que o vermelho foi desenvolvendo. Cantar uma música, tocar um instrumento, ter que falar em público. Então isso foi trazendo de dentro para fora coisas que eu não imaginava que tivesse dentro de mim e que seria tão relevante para que eu me tornasse alguém capaz de lidar com as mazelas da vida, alcançar sonhos, objetivos, enfim, isso foi muito importante para mim. Professor, sua fala é tão relevante para quem está nos acompanhando, porque as pessoas, assim, adversidades acontecem para todos nós. Sim, sem dúvida. Sobretudo, às vezes, nos pega até de forma, né, inesperada. Parece que está tudo bem e, de repente, vem uma adversidade. Mas a sua fala é tão importante, tão fortalecedora, sobretudo para aquelas pessoas que ficam focados na adversidade e não colocam o olhar naquilo que você pode aprender com essa dificuldade, né? E sendo assim, eu já faço a próxima pergunta, que é: essa paixão da capoeira, então, veio desde a sua infância, a sua pré-adolescência e vem caminhando contigo. Isso. Mas e esse olhar para a deficiência, professor? Onde que começou? Onde que despertou para ti esse diferencial? Cláudia, hoje eu posso falar para você com muita propriedade de segurança que nasceu no coração de Deus. Olha! Sabe por quê? E plantou em ti. O primeiro casamento da minha mãe me deu um irmão. Depois que meu pai faleceu, minha mãe casou-se novamente. E ali, aquilo que tinha nascido no coração de Deus, veio para a terra com a minha irmãzinha com síndrome de Down. Que eu, com de 7 para 8 anos, tive que
ser o cuidador dela, porque minha mãe era lavadeira, meu pai, meu padrasto, né, de serviços gerais. Pai-drasto, né? Pai-drasto foi super importante para mim. Tinha que sair atrás de recursos para a gente se alimentar. Sim. E eu cuidava do meu irmão e da minha irmãzinha com esses cuidados especiais. É claro que eu não tinha essa habilidade toda, eu era uma criança, mas eu cuidava dela, desde a questão de higienização, de dar alimento, e isso me ajudou a ter uma aproximação que trabalhou a primeira característica fundamental para eu ser um profissional como sou hoje, que foi a sensibilidade. Nasceu no coração de Deus, trouxe a minha irmã. Teu olhar ampliou naturalmente diante dessa realidade, que a gente não imagina, né? Com toda certeza. Eu lembro de várias situações que eu passei com minha irmãzinha, de eu chorar, de eu me sensibilizar com ela por coisas simples, mas era um envolvimento tão grande assim que nós tínhamos, que aquilo mexia demais. Então, a sensibilidade, ela chegou de uma forma muito especial, muito profunda, a partir da relação que eu tive com minha irmãzinha. Com 11 anos eu conheci a capoeira, com 23 anos, aí que vem a curiosidade, a partir desse projeto de Deus, e linkado também com as adversidades que você acabou de dizer, que elas são fundamentais na nossa vida. Os desafios, as adversidades, as tempestades, e a gente pode fazer uma analogia com o batimento cardíaco, né? Ele é para cima e para baixo. Se ele for reto, significa que o indivíduo já morreu. Então a vida ela vai levando você para cima e para baixo, para que a partir disso você vá para um próximo nível. E isso aconteceu comigo. Cuidei da minha irmã, que não foi fácil, mas foi uma delícia, porque eu amava aquilo que eu fazia. E eu tive uma crise existencial com 23 anos. Eu perdi o prazer de viver. Eu passava madrugadas acordado, assim, buscando crise existencial. Em todas as esferas que você puder imaginar, eu já estava assim, detonado. E eu procurava alguma coisa que me devolvesse o sentido na vida, ter prazer em viver. Eu já tinha uma irmã. Quando eu treinava em casa, eu via a minha irmãzinha me copiando, levantando uma perna. Mas eu nunca tinha ligado uma coisa com a outra. Eu achava aquilo bonito, legal, mas passou. Por isso que eu disse que nasceu primeiro no coração de Deus, porque as coisas foram me levando sem que eu percebesse. Com a crise existencial, eu precisava encontrar alguma coisa que me desse sentido de novo. Se eu não tivesse encontrado, talvez a gente não estivesse conversando hoje, porque eu já estava caminhando para ceifar a minha própria vida. E eu falei, poxa vida, eu estava no sofá de casa, assim, me deu uma luz assim, e se eu oferecer capoeira para pessoa com deficiência? Eu acompanhei a vida da minha irmã na APAI, e lá eles me conheciam como o irmão da Silvinha. Todo mundo me conhecia que eu ficava no clube de mães, ajudando a pintar pano de prata. Isso aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande. E eu lembro até hoje que a Fabiana, que era diretora na época, uma pessoa assim, que tem um lugar muito especial na minha vida, junto com as coordenadoras, aceitou me ouvir sobre essa pretensão em oferecer capoeira. E eu disse, olha gente, eu não tenho referência, eu não sei quem faz esse tipo de trabalho, eu não sei como vai ser, mas eu acredito que poderá dar certo. Vocês não precisam me pagar nada. Me dê uma oportunidade para experimentar isso. Eu acho que elas ficaram meio com dozinha, falaram, a gente conhece há tanto tempo esse negrinho aí, vamos deixar. E elas deixaram, e foi um marco, assim, um divisor de águas na minha vida. O que eu procurava, eu encontrei no primeiro encontro com essas pessoas. Eu fui num período fazer a primeira aula experimental, eles colocaram um monte de gente, no salão, e fui entrando assim. O frio na barriga apareceu. Você não está entendendo, eu estava de costa para a parede, e eu assim pensava, rapaz, podia abrir uma porta aqui. Eu vou embora! As pernas tremendo, mas depois que todos se organizaram, professor, tá ok, pode começar. Eu levei um berimbau e um rádio toca-CD da época para eu poder me ajeitar, ver o que eu fazia ali, poderia fazer. E, Cláudia, foi assim, excepcional o que aconteceu. Isso já fazem quantos anos, professor? Isso já tem 24 anos. Misericórdia. Quando eu comecei a tocar o berimbau, me apresentei rapidinho, comecei a tocar o berimbau, que eu comecei a ver um corpinho balançando, alguém de alguma forma respondendo aquele estímulo que eu não sabia. Da forma que ele consegue, né? Eu falei, gente, eu senti como se fosse uma coisa enorme, uma missão, uma energia muito forte.
estabelecendo mesmo. Falou, ó, neguinho, agora é aqui, cara, isso aqui estava guardado para você. E aí comecei de forma empírica e as coisas foram dando certo, as pessoas foram gostando, os alunos com balbuciar que antes não fazia com naturalidade, sendo expressados pelos corredores, as famílias sendo mexidas com aquilo tudo. E uma curiosidade, eu tinha a 7ª série, que hoje é o 8º ano. Eu não tinha formação acadêmica, eu não tinha nem o primeiro Era um grau. menino, um guri lá tentando, né, dar o seu melhor. Me virar nos 30. Aí eu comecei a perceber Uhum. essas mudanças que estavam acontecendo, os profissionais falavam uma coisa aqui, outra acolá, e sobre a relevância do trabalho, e eu queria entender aquilo melhor. Foi quando eu voltei para a escola, fui estudar, eu sempre fui muito tranquilo para perguntar o que eu não sabia, e as pessoas me acolheram muito. Foi quando então eu busquei formação na pedagogia, na teologia, tenho especialização em neuropsicopedagogia, fiz terapia ABA, que é a terapia comportamental, enfim, fui fazendo um monte de coisa para dar uma roupagem, uma sustentação naquilo que hoje se tornou um método de atendimento especializado em capoeira inclusiva, graças a Deus, referência aqui no Brasil e no exterior. Que maravilha, sem sombra de dúvidas, ressignificou a sua vida e você não tinha nem noção da proporção que isso ia atingir a vida de tantas outras crianças e famílias também, porque quando começa a tocar um berimbau, alguma coisa, é algo que toca literalmente dentro da gente, não, professor? Exatamente. As pessoas falam em dificuldades, eu gosto de falar, na verdade, de desafios. Quais são os desafios que você encontra para desenvolver esse trabalho com capoeira inclusiva, professor? Olha, quanto ao atendimento em si, isso se estabeleceu de uma forma tão natural na minha vida que a pessoa pode chegar com qualquer tipo de característica. Isso para mim eu não estabeleço como desafio, eu estabeleço como uma caminhada. Às vezes o desafio é a família, né? Aí a gente, o levar, né? Aí os desafios, eu acho que está mais ligado hoje à questão financeira. Olha aí. Mas o atendimento, que já perdura 24 anos, entre uma venda de livro, entre uma palestra, um patrocinador, uma rifa, conseguiu sobreviver e está aí até hoje. Mas para os sonhos que a gente ainda pretende alcançar, a questão mais é a grana mesmo, para viabilizar que essas pessoas tenham um atendimento gratuito, que seja mais acessível, que nem todo mundo tem condição de pagar, porque a gente vai se especializando. A gente percebe os materiais que precisam. Como que a gente se especializa, adquire materiais, um espaço bacana, se você não tiver condição financeira. Exato. Então, eu sonho em um dia isso poder ser acessível em todos os lugares, nos bairros, como um atendimento alternativo. Nas escolas, sem dúvida, né? Exatamente. E por falar em livro, pessoal, ele é autor de 2 livros e fala um pouquinho pra gente. Eu estava folheando aqui, pessoal, gente, ele é bilíngue, olha que maravilha. Como é que faz para poder adquirir esses livros, professor? Olha, esses livros, as pessoas que tiverem interesse, podem nos seguir nas redes sociais, professor_vermelho, esse é o endereço do nosso Instagram, e também pode nos contactar pelo telefone 67 98210 7639, que a gente passa todas as informações de onde você pode adquirir. Através desse contato também para quem está interessado, está nos assistindo e participar das aulas? Perfeitamente. Esclarecer uma dúvida, curiosidades, né? Saber mais sobre esse tipo de atendimento, a gente está à inteira disposição. Professor, e nesse sentido, como que a capoeira, inclusive, ela pode influenciar na mudança do olhar, dessa perspectiva do preconceito com a pessoa com deficiência? Olha, essa pergunta ela é muito bacana e se você me permite, eu preciso me apropriar da ressignificação, que é a palavra que você trouxe para nós. Porque o que é que causa dificuldade para nós em conduzir a nossa vida? Sobretudo, uma identidade mal formada ou uma identidade deformada. É aqui que está a nossa maior deficiência. Exatamente. Eu digo isso porque o Josimar veio cheio de lacunas, a partir do vermelho e das habilidades que a gente foi desenvolvendo, eu consegui me posicionar na vida de uma forma diferente. Então, a relevância em mudar o indivíduo é, sobretudo,
ajustar alguns parafusos que às vezes está mais apertado, outros mais frouxos, de maneira que ele consiga se ver como ele é, Exato. a partir das suas potencialidades. Quando eu faço isso, eu influencio o meio onde eu estou. Quando uma mãe vê um Dalzinho falando, se posicionando, cantando uma música, fazendo um movimento, a perspectiva que ela tinha outrora, talvez já pessimista, já desesperançosa, traz para ela talvez uma luz. Olha, poxa, meu filho, dá para ir mais, eu já não estava acreditando mais nesse, dá para ir mais. Ele também pode, Ele também pode. Eu acho que eu vou investir mais. Olha, enfim, muda a identidade do indivíduo, que influencia o seu meio, que muitas vezes é conduzido pelo preconceito. E o que é o preconceito? O preconceito é aquilo que eu interpreto, aquilo que eu entendo a partir do primeiro encontro, da primeira vista. Isso, de certa forma, não é ruim nesta perspectiva. Por quê? Em tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente está olhando, interpretando e procurando entender. A partir disso vem o preconceito, que é a primeira impressão. Agora, isso não pode me determinar no sentido de como eu vou agir com esta pessoa a partir disso que eu entendi. Preciso conhecê-la, preciso caminhar com ela. Então, quando eu ajusto a identidade dessa pessoa, que outrora se via como alguém incapaz, às margens da invisibilidade, que vem para o protagonismo, que se posiciona, que interage com o meio de uma forma mais autônoma, faz com que esse meio também consiga ver essa pessoa com condições de construir a sua história e a história do meio onde ele está inserido. Passa a acreditar e o preconceito é ressignificado. Eu digo, nossa, como ele é bom nisso. Não, olha, eu preciso... Que dia que a gente vai sair junto? Vamos tomar um café? Enfim, mudar a mente das pessoas, o coração, ajustar a sua identidade, trazer um significado daquilo que realmente ela é, quanto ser, quanto indivíduo, quanto humano, independente das suas características. Aqui que está o nosso grande tesouro, o diamante está aqui. Exato. Acreditar em todo mundo, acreditar em você, exato, lapidar o que você tem aí de melhor. Exatamente, até porque é algo de dentro para fora. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Claro, emocionadíssima com esse tema maravilhoso. Gente, que tema fantástico. Capoeira inclusiva. Nosso convidado pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, como eu digo, né? A primeira de muitas. É o professor Vermelho, ele que é o idealizador da modalidade capoeira inclusiva, um queridão professor que já se emocionou aqui também, pessoal. Você estava falando em relação à questão sobre os preconceitos, essa questão da ressignificação, né? Fala pra gente um pouco como que as famílias, professor, elas se veem vendo o seu filho ali, participando de uma roda de capoeira inclusiva. É muito comovente para nós lidar com filhos de pessoas que, por vezes, até pela sua rotina, sua dinâmica de vida, muitas dessas pessoas vivem em função dos seus filhos, né? E a gente que convive nesse meio sabe que muitas famílias têm uma dinâmica muito pesada no cuidado diário, e leva para terapia, e volta de terapia, e tem os afazeres de casa, enfim. A dinâmica é uma dinâmica que merece um olhar diferenciado da sociedade, porque existe uma dificuldade maior para essas famílias. Por conta disso, muitas dessas acabam tendo seus olhares um tanto quanto turvos sobre a perspectiva do que mais pode ser oferecido, do que mais esse filho pode alcançar, por conta da dinâmica, por conta das características que esse filho encontra. Então, aonde que surge para nós a comoção quando a gente recebe uma criança ou uma pessoa com deficiência que tem uma família que está
com esse olhar um pouco... às vezes a gente não consegue, por conta do que a gente está vivendo, enxergar algumas coisas. A gente vê que algumas famílias, por conta disso, apresentam essa dificuldade. E a partir do movimento que você vai estabelecendo, aí eu digo movimento na relação, como você acolhe, como você vai fazendo as inserções com essa pessoa, respeitando o tempo dela, ela começa a trazer resultados, e aí eu faço um parêntese, resultados que ela pode dar, não resultados que eu projeto sobre ela. Quando eu dou essa liberdade, eu permito esse desnudar da pessoa ser quem ela é nesse ambiente e eu ir conduzindo de maneira que ela vá superando, né, as suas dificuldades, vamos dizer assim, a partir do que ela tem de melhor, faz com que essa família se sinta amada, respeitada e tenha novamente fé nesse filho, em estar inserido num ambiente de maneira respeitosa e acolhedora. A maior dificuldade das famílias é ter um ambiente onde o seu filho pode ser tratado com naturalidade. Muitas famílias às vezes ficam em casa, trancafiadas, porque não tem um ambiente saudável onde ela possa ir com o seu filho e esse filho ser acolhido. Então, hoje, dentro da perspectiva da capoeira inclusiva, a gente oferece movimentos em que essa pessoa se sinta parte do meio, sem ter aquele receio de que, o que vão pensar de mim, o que vão pensar do meu filho. Graças a Deus, isso me alegra demais. Eu sou muito grato a Deus por isso. Sem sombra de dúvidas, amplia o olhar não só dessa mãe, desse pai, como dos irmãos, daquela rede que está ali de apoio para essa criança, né, professor? Exatamente. Claro que no decorrer desses 24 anos você já viveu várias histórias, né, impressionantes, mas relembra pra gente alguma que te marcou definitivamente ao longo desses 24 anos, professor. Escolhe uma de tantas, né? Foram, como diz o Roberto Carlos, né? São tantas emoções. Verdade. Mas vamos lá. Olha, tem uma pessoa que eu atendo até hoje, que com deficiência visual, que estava num processo depressivo por conta de que enxergava, e aí, por conta de uma cirurgia mal feita, acabou não tendo, perdeu a visão. E aí a gente conseguiu conduzi-la e mexendo com essa vida, a ponto de ele novamente se ressignificar e estar posicionado na sociedade. Inclusive, fez 2 faculdades, já fez pós-graduação. Mas eu quero destacar aqui você pediu uma, mas eu não posso deixar de mencionar uma pessoa que marcou muito, inclusive ela me inspirou para compor uma música. Olha! Que é a Fátima Fernandes, uma amiga de mais de 20 anos. Eu atendi o filho dela, ele devia ter 2, 3 aninhos. Mas a gestação dela é uma gestação que nos causa assim, bastante curiosidade, sobretudo no parto, porque precisou de alguns cuidados na gestação, mas quando foi para o parto, aplicaram 2 anestesias nela. A primeira não pegou, aplicou a segunda, também não pegou, e chegaram ao ponto de dizer, olha aqui, é o seguinte, ou a gente tira o seu filho, ou morre ele e possivelmente você. E ela disse, doutor, vai em frente. E foi cesárea, e aí, enfim, daí para frente, sem anestesia, tudo aconteceu. E isso é uma coisa que me marca demais, porque é uma expressão de amor, uma entrega assim que poucas pessoas conseguiriam fazer. E eu fiz uma música para ela, a partir do testemunho que ela fez, que ela nos deu uma vez, eu disse, só me dá seu testemunho aqui que eu vou pensar alguma coisa. E eu fiz uma música em cima desse testemunho, mas a partir do olhar do menino, que chama A Visão de um Down. Aí, quem sabe, a gente volta uma outra hora aqui e canta para vocês. Com certeza, com certeza. E faz tão... Como é que eu vou colocar isso? É algo tão forte, porque a gente vê a força da mãe, a força da mulher nesse sentido, sobretudo, acima de tudo, o amor. Exatamente. Diante do seu filho, em salvar o seu filho, exatamente. Não, professor? Exato. E claro que isso, sem sombra de dúvidas, essa questão mesmo da capoeira inclusiva, ela transforma as pessoas, como você trouxe o exemplo das famílias, mas também ao olhar de outros que estão lá também a contribuir, não? Exatamente.
É uma energia que você constrói que ela vai sendo pulverizada, ela mexe com um, que mexe com o outro, que mexe com o outro. Olha as e aí imagens, você pessoal. consegue movimentar a sociedade. É como se você pegasse um quebra-cabeça e jogasse as peças assim para poder ir montando. Esse movimento vai fazendo essas pecinhas se encaixarem. Inclusive nas imagens que vocês vão mostrar, o símbolo... Tá passando já aí as imagens. Vai acompanhando. O símbolo do nosso trabalho é um quebra-cabeça que se encaixa. E são 4 peças. Uma dessas peças é um coração. Por quê? Por que nós colocamos o coração? Porque nós somos diferentes um do outro. Nós somos um quebra-cabeça. Por que muitas vezes a gente não se encaixa com o colega? Porque falta coração, falta empatia, falta amor, falta disposição, falta acolhimento, falta respeito. Então é o coração que faz esse movimento levar as peças a se encaixarem. Exatamente. Então, é essa influência que você oferece a partir do trabalho da capoeira inclusiva, você vai estabelecendo esse movimento, a energia positiva, ressignificação, linguagem, signos, significados, perspectivas, enfim, aí o pensamento, esses fantasmas que vêm nos assombrar, dizendo que a gente não é nada, que a gente não vai conseguir, que a gente não pode. A gente vai mexendo com tudo isso e fazendo com que essa sociedade tenha mais fé e tenha mais saúde. Exatamente. E assim, professor, a gente vê essa questão da empatia e depois que nós passamos pela pandemia, muitos acharam, eu inclusive, de que as pessoas iam ficar mais empáticas, ter mais compaixão, e não é bem assim, né? Exatamente. A gente diz assim, se algo tão impactante mudasse dessa forma, não teria Segunda Guerra Mundial após a Primeira, né? Infelizmente. Então, é cada vez mais vendo você falar, no decorrer da minha trajetória profissional, eu aprendi que empatia não é se colocar no lugar do outro, até pela física isso é impossível. Mas é estar ao lado do outro, caminhar ao lado do outro, no ritmo do outro, sem deixar de ser você. E é exatamente isso que eu vejo em relação ao que você vem falando, dessa conjuntura toda, do coração, da simbologia, que é muito forte, né? É isso. Hoje, o termo mais utilizado, mais correto para se tratar alguém com alguma deficiência é pessoa com deficiência. Isso. Então, quem vem primeiro? Pessoa, exatamente. E se a pessoa que vem primeiro, então, quem é essa pessoa? Qual a história dele? Qual é o ritmo que ele apresenta? Como ele funciona melhor? Cada um funciona de um jeito. O que tem significado para mim, talvez não tenha para você. Diferente, exatamente. Então, mas se os significados são diferentes, não significa que eles têm que nos afastar. Que é certo, que é errado, são significados diferentes. Exatamente. E que só merece uma aproximação respeitosa. Entender o outro como um funcionamento peculiar. Exatamente. Que está ligado à construção do pensamento, está ligado à sua abstração, à maneira como ele conecta a vida, a influência cultural que recebeu do seu pai, da sociedade, enfim. A partir disto você consegue, toda pessoa que chega no ambiente, ela se sente respeitada, ela naturalmente vai funcionar melhor. Vamos pegar a imagem de alguém, quando a gente vai tomar uma injeção, como que a gente se apresenta para isso? A gente já fica tenso, quando a gente está nervoso, estressado. Agora, diferente quando você, nossa, eu vou lá visitar minha mãe, uma amiga, ou vou ver meu esposo, até o próprio tônus muscular se apresenta de uma forma diferente, você relaxa, você se entrega, você funciona melhor a partir de um encontro de corações que se amam e se respeitam. E aí, falando nisso, como tem a minha formação em neurociências também, não tem como deixar de falar, que as nossas células têm memória, né? E é essa memória que vai despertar para que a gente possa ter as nossas reações, né? Pensamento gera sentimento, que gera ação. É isso aí. Né? Então, quando a gente traz esse olhar, sobretudo de afeto, de carinho, de amplitude, muda até o ambiente, não, professor? Exatamente. Fazendo um link com o método especializado, se apropriar de tudo isso que a gente está falando no âmbito emocional, respeitoso, com inserções técnicas específicas para que a didática seja eficaz. Aí eu faço um paralelo que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, basta ter amor
que está tudo certo, que eu Não. resolvo, eu faço por amor. Pera lá, isso para mim é fundamental. Vamos pensar em um tripé: amor, conhecimento e responsabilidade. Exatamente. Porque se a gente for mensurar que o amor resolve tudo, se o meu filho tiver um problema cardíaco, precisar passar por uma cirurgia, eu mesmo posso fazer a cirurgia nele. Exatamente. Porque o médico não ama ele mais do que eu. Exatamente. Mas nesse momento entra a especificidade do atendimento. Pronto, a ciência. O domínio daquela área. Então, Exato. por isso que hoje a capoeira inclusiva, ela se apresenta quanto método especializado. Eu vou trabalhar a linguagem desse menino. Vamos definir o que é a linguagem, se está relacionado à compreensão, à elaboração e construção do pensamento, se está relacionado à dicção, à motricidade facial, o Exatamente. significado que essa palavra tem para esse menino. E aí você vai fazendo as inserções, a pronúncia Perfeito. de palavra, a Exatamente. respiração. Então, método de atendimento especializado. Requer amor, conhecimento e responsabilidade. E a gente está aqui à disposição, viu? Exato. Pode entrar em contato que a gente pode falar melhor sobre isso. Repete pra gente o seu Instagram e repete pra gente o seu contato. O arroba do nosso Instagram é professor_vermelho e o nosso contato está lá também no 67 98210 7639. Professor, existe uma roda de capoeira que acontece em ponto turístico aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Explica pra gente como que é essa roda, em que momento acontece, ela é mensal. Ela é mensal, Cláudia. A primeira experiência que eu tive dentro desse movimento da capoeira inclusiva foi levar um grupo de pessoas com deficiência. Foi a primeira vez que eu fiz isso, lá na Barão do Rio Branco. Para Olha. fazer um aulão, para fazer Legal. uma roda ali, para ver como que a sociedade ia se mexer a partir dessa roda. Pessoal, o Barão do Rio Branco é um ponto central aqui em Campo Grande, Calçadão. onde muita coisa acontece. É um calçadão maravilhoso. Exatamente. E ali, no meio da roda de capoeira, berimbau tocando, os meninos jogando, alguém encostou em mim e perguntou assim: professor, eles não mordem? Nossa, Cláudia, aquilo... Quando veio essa pergunta, eu disse exatamente isso, que isso daí está dizendo para mim que essa ação, ela é importante. Nesse período eu não sistematizei, mas há 9 anos atrás a gente começou, porque aí eu já consegui desenvolver uma robustez melhor. Aham. Enfim, isso foi lá no começo, quando a primeira roda do Mercadão, quando eu ainda estava tateando. Sim. Depois que a gente conseguiu sistematizar, aí fomos para a roda de capoeira inclusiva, que acontece hoje também no ponto turístico. A gente chama de Mercadão, né? Mas é o Mercado Municipal aqui em Campo Grande, tem uma praça maravilhosa e lá vão pessoas típicas, pessoas atípicas, pessoas de várias etnias, de vários gêneros, Exatamente. de várias classes sociais, uma roda inclusive, e a gente sempre aborda conceitos relevantes para aquela interação. Sim. A gente apresenta a roda dizendo a que veio, qual é a funcionalidade dela, para que quem chegue se ajuste ali Perfeito. e faça parte desse movimento. E uma experiência fantástica, porque você dá autonomia para a pessoa entrar na roda, sair da roda, se posicionar, participar das regras e funções, em cantar, em bater Isso. palma, em se apresentar como ela é. Uma pessoa com autismo lá que tem a sua estereotipia, ele pode ficar à vontade, pode se regular, pode manifestar esse estereotipo, né, de uma maneira que ele não vai ser discriminado por aquilo, ninguém vai olhar assim e falar, nossa, o que é isso? Não, as pessoas já sabem como todo mundo ali funciona. E quem chega entende que o ambiente diferente é o que está estabelecido em qualquer lugar. É um diferente com uma condução responsável, não desajustada. Eu convido todo mundo aí, todo último sábado, 10 horas, no Mercadão Municipal acontece a roda. Vai lá papear com a gente, vai tomar um café, venha nos conhecer, vai ser um prazer. Quem sabe também não ser mais um capoeirista, Olha, né? Professor Vermelho, idealizador da modalidade capoeira inclusiva. Querido, muito obrigada pelo seu Eu que sim aqui à agradeço. TV Imaculada, ao nosso programa. As portas aqui estão abertas para ti. Receba uma Muito mensagem obrigado. do nosso programa, Olha, uma muito lembrança obrigado. para ti. Deus te abençoe cada vez mais a sua Amém. caminhada, Muito viu? obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer, você e toda a sua equipe são muito queridos.
além de profissionais sensíveis, eu agradeço muito porque me permitiu ter novamente contato com a minha história e lembrar de onde eu vim. A gente não pode esquecer de onde a gente veio e quem nós somos. Exato. Então, toda vez que eu tenho que falar da minha história, eu consigo voltar para mim mesmo. Muito obrigado por esse privilégio, viu? Nós é que agradecemos, Deus te abençoe. Amém. Vamos no intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, gostaram da matéria? Eu amei, gente, a entrevista, que bacana. E olha, quero agradecer mais uma vez ao professor Vermelho e dizer que eu ganhei, olha só, os 2 livros dele, gente, que maravilha. E eu quero mostrar aqui pra vocês, olha só. Esse aqui da Capoeira Inclusiva, de mãos dadas, a se olharem, olha só que bacana, né? E aí vocês estão vendo também aí como é que vocês fazem para vocês poderem adquirir este livro. Olha aqui. Eu serei suas pernas e você será os meus olhos. Gente, aqui tem a história e o livro é bilíngue. Olha aqui, que coisa mais linda a história que vai contando. Aí aqui tem o contato também para vocês poderem adquirir esse livro. Gente, é fantástico. Olha aqui que gravura maravilhosa, gente. Então, professor Vermelho, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelo seu sim aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde. Estes 2 livros maravilhosos aqui que eu acabei ganhando, gente, que maravilha. Depois eu vou realmente ler com muito carinho e também poder divulgar esse trabalho maravilhoso que você desenvolve aqui conosco. O programa Viver com Fé e Saúde está chegando quase ao final, mas ainda nós precisamos ver a dica do quadro Viver com Saúde, né, pessoal? O nosso convidado aqui do mês é o Everton Prates, ele que é personal trainer, depois tem uma surpresinha para contar para vocês também o que é que ele faz. Vamos acompanhar a dica? Inclusive, quero dizer que ele está trazendo para a gente dicas acerca do inverno. E Campo Grande, pessoal que aí de todo o Brasil não sabe, Campo Grande oscila demais a questão da previsão do tempo, a questão aqui de às vezes é inverno, às vezes é verão, quente, frio. Ele está trazendo para a gente algumas dicas acerca da questão do inverno. Vamos acompanhar, professor? É com você, professor Everton. Olá, Cláudia. Eu sou o personal Everton Prates e estou aqui no programa Viver com Saúde para falar dicas sobre treinamento no inverno. E a dica de hoje é sobre hidratação. A gente tende a esquecer de tomar água, né? E a gente só lembra de beber água quando a gente sente sede. E a sede, ela já é um caso quase extremo de que o nosso corpo está desidratado. Então, mesmo no inverno, mesmo não sentindo sede, a gente precisa continuar tomando aquela garrafinha de água ali, de manhã, de tarde, para manter o nosso corpo hidratado. Essa é a dica de hoje no programa Viver com Saúde. Gratidão, professor Everton. Lembra que eu falei que eu tinha algo para falar, gente? Olha, um segredo, vai ficar só entre eu e vocês. Professor Everton, além de ser personal trainer, ele é árbitro de futebol e faz parte de um projeto maravilhoso aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é a Liga do Bem. Gente, em silêncio, hein? Ele é o Batman. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui conosco. O programa Viver com Fé e Saúde já chegando ao final, mas se você chegou agora não tem problema, você pode nos acompanhar nas reprises que acontecem no decorrer da semana ou também pelo nosso canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Eu te convido a acompanhar todos os programas da TV Imaculada lá no nosso canal do YouTube e que você possa se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Sendo assim, você faz crescer o nosso canal. Muito obrigada a todos vocês que fazem isso acontecer. Rede Imaculada de Comunicação. E você também quer dar sugestões de pauta aqui para o Viver com Fé e Saúde? Legal! Qual é o nosso WhatsApp? 67 993470532. Vai ser uma alegria muito grande receber o seu comunicado aqui em nosso WhatsApp. Agora, pessoal, quero dizer para vocês que eu sou muito grata, toda a nossa equipe agradece de paixão a nossa madrinha da evangelização, Armileide Modas. Gente, cada peça maravilhosa para mulheres estilosas. São, gente, é fantástico porque a gente observa que são estampas diferenciadas de acordo com a silhueta de cada mulher.
Você quer ver quais são as grandes novidades da Armilade Modas? Visite o site www.armilade.com.br. Entregas para todo o Brasil, vocês podem acompanhar também através do Instagram, @ArmiladeModas. O contato? 999760465. Arlete, Armilade Modas, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim para ser madrinha aqui da nossa evangelização. O programa chegou ao final, eu agradeço sempre a Deus, a Nossa Senhora, Mãezinha do Céu, muito obrigada por mais um programa aqui na TV Imaculada. Desejo que todos tenham uma semana abençoada, produtiva, cheia da graça de Deus. Tchau, tchau e salve Maria Imaculada!